Você já deve ter visto muita coisa na internet a respeito de apagão. Algumas dessas coisas são contadas para infundir medo de propósito. Outras coisas são piores do que se programa hoje, porque a história mudou. A gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros do Grupo Água Viva, de que eu espero que você já faça parte. Porque é um grupo que muda o prognóstico a respeito de transição planetária. Então todo mundo é convidado a participar. Quando a espiritualidade mais alta coloca uma determinada humanidade para evoluir num planeta, e sim, existe vida em outros planetas com outras humanidades, não necessariamente com a forma que a gente tem, algumas mais evoluídas, outras menos evoluídas, e a gente está agora num ponto de transição. Os próprios planetas têm vibração. Se você considera a vibração como vida, os próprios planetas são vivos, eles também pulsam. E a vibração muda ao longo do tempo, embora o tempo para mudar a vibração de um planeta seja diferente do tempo para mudar a vibração de um homem. Nós estamos com Gaia, a nossa querida Terra, num processo onde a mudança de vibração já se faz sentir. Quando o planeta muda, existe um momento em que ele não comporta mais as pessoas que ficaram ali sem evoluir, porque a vibração delas está como era do planeta lá atrás, e o planeta só vai comportar quem está com a vibração compatível com o que é agora. Muita gente escolhe porque existe livre-arbítrio e é possível escolher não evoluir. Não dá para ir para trás, mas é possível dizer: eu daqui não saio, daqui ninguém me tira, e não evolui. Às vezes não reencarna e continua sempre naquela coisa mais grotesca. Se a gente pensar no que era a humanidade da Terra em pré-história, por exemplo, cada um por si, dentro de seus pequenos grupos, encontra o outro grupo e vai ter guerra. E não existe um grande conceito ético? Sim, de uma maneira geral, a gente melhorou. Mas tem gente que resolveu não melhorar e continua muito cruel. Essas pessoas, e agora em pessoas, estou falando dos encarnados e dos desencarnados, esses homens, numa matéria ou não, que resolvem que não querem progredir, não progridem. Chega um momento em que a alta espiritualidade diz: chega. Quem não tem padrão vibratório para ficar neste planeta, sai. E em outros vídeos ao longo do canal explico o porquê. Futurologia é um exercício muito complicado. Por quê? Porque apesar de ser possível projetar futuro, e quanto mais alto a gente está em termos de evolução, melhor a gente projeta futuro, porque mais variáveis a gente consegue avaliar daquilo que incide no futuro, inclusive projetando o que João, Maria ou José vão possivelmente fazer numa situação X. A questão é: existe livre-arbítrio. Então o futuro é sempre impactado por decisões que João, Maria, José, Pedro, Lucila tomam ao longo das suas vidas. Inclusive, decisões que a gente toma a partir de agora também, embora, claro, a gente já tem todo um saldo de decisões que a gente fez para trás, não existe mágica. Para mudar um transatlântico, precisa de tempo. O que se projetava lá atrás, pensando na época de Yeshua, que é o nome que a gente está usando para Jesus, por conta do que eu explico neste vídeo aqui, o que acontece? O que se projetava lá atrás com uma humanidade tão cruel,
tão resolvendo tudo na beira da espada, tão sectária, incapaz de colaborar fora do seu grupinho. O que se imaginava era uma expulsão desses espíritos com baixa vibração bem mais dramática. Foi o que São João viu quando enxergou esse futuro possível, que escreveu o Apocalipse, que nada mais é do que revelação. Até pouco tempo, o que se imaginava era que a expulsão desses espíritos de baixa vibração fosse ser realizada através de um planeta chupão. Muita gente leu alguma literatura a respeito de Nibiru, ouviu na internet. Então, um planeta enorme com uma órbita transversal à órbita do sistema solar, ao passar próximo da Terra, com uma gravidade muito poderosa, atrairia espíritos desencarnados com vibração muito baixa. E essa expulsão feita através de planeta chupão é uma expulsão muito, muito dramática, porque para que chegue o planeta tão grande, com uma vibração tão densa e com tanta gravidade física mesmo, a ponto de atrair no astral almas pesadas, a gravidade não é pouca. E isso interfere em todo o planeta. E é um planeta grande. Então ia causar efetivamente 3 dias de escuridão total, como a gente vê em algumas profecias que são feitas lá atrás, que consideram sim que haverá expulsão de trevosos, mas o método da expulsão ia ser efetivamente com 3 dias de escuridão total, sem dar para ver o sol. Nem o sol, nem luz do sol, e nesses 3 dias o planeta com a sua gravidade atrairia todos os espíritos numa vibração muito baixa, como isso envolve inclusive uma passagem que sai depois no tempo, precisava morrer de repente muito mais gente para pegar os encarnados trevosos, tirar da carne e levar nessa mesma viagem do planeta Chupão. É assim que vai acontecer hoje? Mais ou menos. Efetivamente haverá expulsão e já está ocorrendo em verdade. Inclusive, muitos espíritos já foram para julgamento, já não estão mais na Terra. Interrompa um pouquinho para pedir que você comente, compartilhe, curta, para ajudar a espalhar esta mensagem, porque a gente precisa divulgar a respeito da transição planetária sem medo. Mas Yeshua, o nosso Jesus querido, que a gente, de novo, está chamando pelo nome dele, efetivo, Yeshua tem um amor enorme por nós, por todos nós. Pelas pessoas que fizeram um pouquinho na sua evolução, pelas que fizeram mais, por aqueles que não fizeram também. E ele brigou pela gente no conselho kármico e conseguiu uma moratória. Não, ele lidando entre os iguais dele. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu tenho certeza de que eles vão conseguir, eles vão melhorar. Se eles não explodirem um artefato atômico até 2019, quer dizer que eles melhoraram bastante. E a gente pode fazer essa transição de uma maneira mais suave. Yeshua advogou por nós. E ele convenceu espíritos que têm a mesma hierarquia dele, outros cristos de outros planetas, e tudo deu certo. E é por isso que a gente está tão feliz. Mas está chegando a expulsão e tanta coisa horrorosa. Não. O que ia ser de horroroso não vai ser mais na mesma medida, porque em 3 dias são expulsos os trevosos, mas não é expulsa toda a humanidade trevosa, encarnada e desencarnada, que tem que desencarnar de repente, num prazo curtíssimo, para ser levada junto no mesmo ônibus, entre aspas, o mesmo planeta. Mas os trevosos não podem ficar.
E eles precisam ir embora, mesmo que seja na marra. Para isso, existe a Operação de São Miguel Arcanjo. Na Operação de São Miguel Arcanjo, São Miguel, com uma falange enorme, enorme, de espíritos de altíssima hierarquia, passa pela Terra em 3 dias e leva embora todos os trevosos, detalhe, que estão desencarnados. Não vai precisar levar todos os trevosos, os encarnados também. Os encarnados ficam mais um pouquinho, vão embora depois, mas não precisa morrer todo mundo ao mesmo tempo para pegar o mesmo ônibus. Mas é necessário fazer uma limpeza grossa mesmo para tirar esses desencarnados de vibração muito, muito baixa. Não se preocupe com o fato de ir tão cedo, porque se você está preocupado com isso, possivelmente você fica pelo menos na primeira peneira. Mas os cavaleiros vêm com São Miguel Arcanjo, eles se apresentam na forma de cavaleiros templários. Espíritos de altíssima hierarquia não têm uma forma assim definida e não podem se apresentar da maneira como quiserem. Às vezes eles se apresentam de maneiras diferentes, né? Mas para a eficiência dessa operação de limpeza enorme, eles vão se apresentar como cavaleiros templários. Vão chegar e vão tirar da crosta todos os desencarnados, os encarnados ainda ficam trevosos. Os trevosos encarnados só vão ser retirados depois do desencarne. Enquanto encarnados, eles continuam por aqui. Mas o que é o apagão? A gente às vezes imagina que a alta espiritualidade é toda etérea, porque não é corpo de carne, mas a gente tem que entender que existe alta tecnologia. Alta tecnologia. Eles não estão aí rodando a Terra. Está coalhado de naves o nosso céu, o nosso astral, coalhado de naves. Então existem naves onde eles estão. E naves precisam de propulsão. Não é tudo mental, existe tecnologia. A tecnologia, para que exista uma ação, precisa ser alimentada. Com o que vai ser alimentada toda essa necessidade de energia despendida por São Miguel Arcanjo e os Cavaleiros Templários para retirar esses encarnados trevosos da face da Terra em tão pouco tempo? Gente, é muito trabalho mesmo. Com uma quantidade enorme de energia emitida pelo Sol. Isso vai afetar todo o planeta e vai desligar eletricidade e aparelhos eletrônicos. Tudo que exista com funcionamento de aparelho eletrônico, de componente eletrônico, vai parar. Ah, tal coisa. O carro tem injeção eletrônica? Para. Não tem injeção eletrônica? Não vai ser afetado. Então, durante esses 3 dias da operação, apagão. O apagão é a maneira de se fazer a expulsão dos trevosos diferente do que estava previsto inicialmente, e é uma grande bênção, ainda que exista muita comoção, e a gente vai falar a respeito dessa comoção. Vão retirar os trevosos, precisa de 2 coisas, precisa da energia para a operação em si e precisa aterrar energia deletéria que está no planeta, porque os trevosos que estão aí também têm tecnologia, não tanta quanto a tecnologia do alto, mas também tem tecnologia e já faz tempo que eles estão influenciando a vida de muita gente, inclusive através de alguns aparelhos. Muita gente já ouviu falar de chips que são colocados, etc. E tem, tá? Tudo isso precisa ser aterrado. E, uma vez aterrado, a Terra vai reprocessar e vai devolver com energia benigna depois. Então, o apagão
É um preço muito pequeno. A gente ficar sem internet, sem telefone, sem eletricidade, é um preço muito, muito pequeno. Pela bênção que a gente conseguiu da expulsão de trevosos de uma maneira diferente, com uma técnica diferente. E agora vocês já sabem, devagar a gente vai começar a falar a respeito desse assunto. Um abraço.